Bíblica em Provérbios, capítulo 8, versos 12 a 14. Vou fazer essa leitura. Provérbios 8, de 12 a 14. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, tudo que o Senhor Deus tem nos dado, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, para que Tua palavra sempre esteja viva nos nossos corações. Também abençoe cada um de nós, nossos familiares, a nossa igreja. Abençoe o nosso país, ó Deus, diante das dificuldades que temos enfrentado, seja elas dificuldades da saúde, dificuldades financeiras, e que o Senhor principalmente abençoe o nosso país espiritualmente, para que nós possamos olhar mais para Ti, ó Deus, para que nós possamos buscar o Senhor, para que nós possamos desejar a sabedoria, desejar, ó Deus, conhecer o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente pode ficar pensando, né? Existe tanta sabedoria disponível, como que há espaço para ignorância? Mas, infelizmente, ignorância, loucura é o que se mais vê por aí, em todo lugar que a gente olha. A gente percebe que sabedoria é alguma coisa pouco buscada ou pouco encontrada pelas pessoas. Porque sabedoria, a verdadeira sabedoria está em Deus, está nos caminhos de Deus, no conselho de Deus. E o mundo não está em busca dessa sabedoria. Por isso a gente vê as pessoas cada vez mais distantes da verdade. A gente vê pessoas que simplesmente tentam ser mais sábias umas do que as outras. Pessoas que, no lugar de se unir, de tentar ajudar o próximo, se interessam apenas pelos seus próprios problemas e tentam resolver apenas as coisas que lhe cabem. Por que falta paz no mundo? Exatamente por falta de sabedoria. Nós, irmãos, temos esse presente de Deus. Deus nos chama à sabedoria. O problema é que, às vezes, expostos a tantas palavras, a tantos conceitos, a tantas teorias, a tantos sentimentos, nós podemos, de certa forma, ser influenciados ou perder um pouquinho esse norte. Por isso, a gente nunca pode tirar os nossos olhos da palavra, tirar os nossos olhos de Deus, nos colocarmos na presença de Deus espiritualmente, ouvir de Deus, ouvir a voz de Deus, clamar, né? A oração que existe muito nos Salmos: ensina-me, Senhor, os teus caminhos, dá-me da tua sabedoria. E eu gostaria de falar nessa noite sobre essa questão da sabedoria, da busca pela sabedoria e a paz. Porque enquanto o mundo não vive em paz, porque não tem sabedoria, nós podemos viver em paz, porque temos a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria? Quarta-feira nós afirmamos que sabedoria é a pessoa, o nome de Jesus. Buscar sabedoria é buscar a Deus, conhecer a Deus. E como se conhece a Deus? Exatamente se aproximando do Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos da sabedoria. Hoje cedo nós falamos a respeito do justo e do ímpio. E é exatamente essa a diferença do justo para o ímpio. Porque o justo, ele tem prazer no Senhor, ele está junto ao Senhor, e assim ele tem a vida alimentada.
E esse alimento faz dele forte, faz dele sábio. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nossa vida terá paz, independente das circunstâncias. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós vamos nos afastar das discórdias desse mundo, da ganância desse mundo. Às vezes eu vejo alguns cristãos bravos na internet lá discutindo, né? Seja política, seja o que for. Eu fico pensando, será que a pessoa está tão brava mesmo assim, ou é só a minha impressão? O que vale nós ficarmos tão bravos, tão indignados com o mundo, e muitas vezes demonstrando que nós não estamos descansando na paz do Senhor? Sabedoria. O texto que nós lemos, Provérbios capítulo 8, ele começa de forma especial. Nós não vamos ler aqui a partir do 14, mas lá do 12, mas lá do 1. Ele começa com o tópico: a sabedoria clama. Versículos de 1 a 3, Provérbios 8. Não clama, porventura, a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? Do cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A ignorância grita, mas a sabedoria grita mais alto, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Deus nunca deixa de falar ao cristão. Deus nunca deixa de estar presente. A sabedoria de Deus fala. Aqui são usadas algumas figuras, como no cume das montanhas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, e a gente pode interpretar isso como Deus fala em todo lugar. Mas muitas vezes fala nos lugares altos, quando vocês têm a oportunidade de ir a uma montanha, estar num lugar alto, bom para meditar. Junto ao caminho, Deus fala conosco quando nós estamos andando pelo caminho. Aqui fala de encruzilhadas, a ideia de tomar decisões. Quando você está diante de uma posição, você tem que tomar uma decisão. Deus fala nessa hora. A sabedoria fala. A porta, os lugares, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na nossa casa. Deus nunca deixou de falar, né, irmãos? Deus nunca deixa de falar conosco. E é essa voz de Deus que nós devemos ouvir. Devemos ouvir a voz de Deus. Agora a partir do verso 6. Por que devemos ouvir a voz de Deus? Porque Ele diz coisas excelentes. A sabedoria, sinônimo de Deus, diz coisas verdadeiras, justas. Versículos 6 a 9. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca clamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem... Mas quem sabe a verdade? É o nosso Deus. O que mais importa? Nós conhecemos a voz de Deus, o caminho de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a palavra que nós ouvimos. Porque verdade, justiça, conhecimento vem de Deus. Coisas retas, diz aqui o texto, orientações verdadeiras, sem a tal do fake news. Você já viu alguma reportagem embaixo está escrito fake news? Aí você fala, tá vendo? Eu sabia que essa não era verdade. Mas quem te garante que quem escreveu que aquilo que estava em cima é fake news, ele detém a verdade? Não é verdade? Nós vivemos num tempo em que nós precisamos esperar muito para comprovar que uma palavra que a gente ouve por aí é verdadeira. Podemos cair no primeiro momento em que nós ouvimos qualquer coisa. Mas como é bom você ter uma Bíblia, você ter a palavra de Deus, e você fala, olha, tudo que eu vou ler aqui, não tem nada
de contrário, não tem nada de errado, não tem nenhuma mentira, só verdade. Palavras justas, porque a gente vê muita verdade dita por aí, mas de forma de injustiça. Pessoas usando a verdade para se promover politicamente ou se promover financeiramente. Como eu disse, nem toda notícia dá para a gente acreditar, mas dizem que tem gente que consegue roubar dinheiro que era para construir hospital ou para comprar respiradores. Parece que a gente pode acreditar, né? Uma notícia que foi bem noticiada. Como alguém pode roubar num momento de calamidade, de morte, não se importar? Ingênuo a gente pensar assim, irmãos. Quem quer roubar não está nem aí se tem gente morrendo ou não. Ele quer mentir, ele quer roubar. O inimigo quer roubar, matar, destruir. Mas a gente tem a palavra de Deus, que não tem intenção maldosa, são palavras justas, não tem perversidade nas suas palavras. Portanto, devemos ouvir a voz da sabedoria, porque ela diz coisas excelentes. E também porque na sabedoria encontramos o tesouro da vida. Olha a sequência aqui, versículo 10 e 11. Aceitai o meu caminho, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Nós temos visto um momento em que o consumismo está um pouquinho em baixa, acredito eu, né? Porque as pessoas não estão podendo viajar, não estão podendo comprar tantas coisas, e a gente percebe que esses bens, na verdade, não fizeram diferença a gente ficar sem eles. Embora a gente está sentindo muito, né, a ausência de sair, de encontrar com as pessoas, mas muitas coisas que a gente comprava, não tão bens tão caros, mas não estão fazendo falta. E aqui quando fala de tesouros, todos nós queremos tesouros, seja tesouros mais sofisticados, né? Aí você pode pensar em qualquer coisa, seja uma casa, um carro novo, ou até um sofá, uma televisão, seja tesouros mais simplesinhos, né? Uma panela, um liquidificador, alguma coisa mais barata. Qual é a diferença, irmãos, desses tesouros? Esses tesouros, eles trazem e promovem uma alegria momentânea. O sapato logo vai lá para o armário, para a caixa. Os tesouros perdem valor. Alguns, nessa época, estão ganhando valor. É absurdo como as pessoas também exploram nas vendas coisas que triplicaram de preços. A gente tem visto algumas coisas nessa área da tecnologia, né? Uma webcamzinha que custava R$200, R$900, a mesma câmerazinha. Alguns equipamentos que você compra, sobe o preço. Por quê? Porque está todo mundo querendo comprar a webcam, né? Basta você abrir o seu Facebook, lá está todo mundo lá na live. Então vamos subir o preço da webcam. Por quê? Porque vão pagar. Você vai pagar o preço, você vai consumir, porque aquilo é um tesouro para você, mas é um tesouro que perde valor. Eu até brinquei há pouco, né? Um dia eu vi umas pessoas expondo umas máscaras, né? Máscara de R$350. Eu falei, gente, para que eu vou criar uma máscara dessa? Ou será que eu vou usar máscara pelo resto da minha vida? Máscara de R$350, eu tenho que usar pelo menos 10 anos essa máscara. Aí é porque tem umas pedrinhas, tal, fios de seda. Irmãos, tudo passa. Mas olha o que diz o texto. Versículo 10 e 11. A sabedoria é melhor do que joias. Depois lá o versículo 18 e 19. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis,
bens duráveis e justiça. O meu fruto, melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Eu sempre falo, né, quando eu leio esses textos, que não dá para se entender porque a gente não busca mais a Deus. Eu falei há pouco que todos nós queremos tesouros. Quem não quer? Quem não quer ter mais segurança, ter mais bens? Todos nós queremos. E será que queremos? Porque se nós queremos tanto assim, a Bíblia diz que o bem mais precioso está na palavra, está no conhecimento de Deus. Por que não buscamos tanto assim o Senhor? Bens duráveis, diferente desses bens, né? Hoje em dia que você compra alguma coisa tão cara e depois passa o tempo, aquela máscara de R$300, você vai ter que tirar as pedrinhas, né? Vai ter que fazer uma touquinha, pôr na cabeça depois, porque o que vai fazer com aquilo? Não tem mais valor nenhum. Mas a sabedoria, a palavra é um bem durável, para sempre, sempre. Devemos então amar e buscar a sabedoria, buscá-la com confiança de que vamos encontrar. É possível ter sabedoria? É possível conhecer a Deus? É mais fácil do que a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, às vezes, ela só é expressa em relação ao conhecimento que as pessoas têm. Mas a sabedoria de Deus, ela é algo do coração. Ela é algo espiritual. Olha o que diz o texto. Versículo 17. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Eu amo os que me amam. Como você pode encontrar sabedoria? Amando. Como você pode encontrar o Senhor? Amando ao Senhor. Quando você faz uma lista para ir no supermercado, geralmente eu sei que muitos não tinham esse costume de fazer lista, mas agora fazem. O que você põe na sua lista de supermercado? Eu estava analisando essa semana, né? A gente fala sempre, eu quero emagrecer. Aí eu estava olhando a lista do meu supermercado lá, não pode faltar chocolate, leite condensado, refrigerante, pão. Tá boa essa lista, né? O que eu amo, eu encontro, eu busco. Quem me busca, encontra. O que tem que estar na nossa lista, se nós queremos buscar ao Senhor? A oração, a leitura, a comunhão, o domínio próprio, a confissão dos nossos pecados. E aí a gente tem que fazer essa lista. Então não é impossível ter sabedoria, mas nós temos que buscá-la. Olha o versículo 4 e 5. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós néscios, entendei a sabedoria. Sabedoria de Deus é algo tão, vamos dizer assim, né, democrático, é algo tão, se estende a todas as pessoas. Aqui falou simples. Entendei, ó simples. Com cultura, sem cultura, a sabedoria de Deus ela vem, né? Como a gente encontra homens e mulheres de Deus que não conseguem não tem uma cultura tão grande, mas tem piedade no coração. Aqui fala, vós nécios. Às vezes você fala, aquela pessoa ela é pecadora, aquela pessoa ela é tão maldosa, nunca vai conhecer Deus. Não, o nécio, o pecador, seja como for, né, que nós estejamos longe da sabedoria, ela vem sobre nós, ela se estende a nós.
A sabedoria se encontra no caminho do temor do Senhor. Esse é o quarto ponto. Primeiro, a sabedoria clama. Ignorância grita, sabedoria grita também. Devemos ouvir a sua voz. Ponto 2. Ela nos fala coisas excelentes. Devemos ouvir a sua voz, porque ela é tesouro. Ponto 3. Devemos amar e buscá-la. Com confiança, vamos encontrá-la. 4. A sabedoria se encontra no caminho do temor do Senhor. Nós já falamos há pouco a respeito de buscar ao Senhor. Ela se encontra no buscar ao Senhor. Paralelo com o que eu disse há pouco sobre a lista do supermercado, nós sabemos quais são as nossas buscas. Nós sabemos quais são as buscas do mundo. As igrejas estão abrindo aos poucos, né? Algumas estão abrindo hoje. Na nossa cidade, as demais igrejas presbiterianas vão abrir domingo que vem. Em várias cidades, hoje eu estava vendo Curitiba abrindo, tendo Santa Ceia lá na igreja. O nosso desejo é que realmente Deus permita que as igrejas vão abrindo novamente. Mas eu até brinquei com um dos nossos diáconos. Será que vai ter fila na porta da igreja quando todo mundo puder vir? Quando não tiver dificuldade, que nós entendemos o momento agora, não é para todo mundo ir correndo para a igreja. Algumas pessoas são até proibidas, né? Se você está gripado, doente. Eu fiquei imaginando, se o pastor ficar doente, ele não pode vir, né? Então, aí tem que colocar outra pessoa para pregar. Quando você puder vir, será que nós vamos ter filas na igreja? Como a gente teve esse espetáculo esquisito, né, na nossa cidade. No primeiro dia que abriu o comércio, eu tentei sair. Eu falei, não vou sair nem do carro, porque parecia o apocalipse. Fila de gente até no 1,99, né? Eu falei, será que a pessoa está desesperada? Eu tenho que comprar um lixinho novo para o meu banheiro? Por quê? Por quê? Mas é uma busca, é o desejo. Quando eu buscar mais o Senhor, mais eu vou encontrar o Senhor. O temor do Senhor está no meu coração. Tem uma frase que eu achei muito bonita. Ela diz: aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece. O que a memória ama, fica eterno. Eu nunca preciso escrever lá que tem que comprar chocolate. Eu tenho que fazer um doce, porque eu tenho que comer doce. Os que me conhecem sabem, né? Todo dia. Depois do almoço, de tarde, depois do jantar. O que mais que tem na nossa lista de coisas que nós não esquecemos, que a gente não precisa colocar na agenda? Você não precisa colocar na agenda que você tem que ir na escola dominical, né? Você já sabe. Tem que ter agenda. Não posso esquecer. Porque o que a gente ama, a gente não esquece. A memória, o que a memória ama, fica eterno. O que é o temor do Senhor, irmãos? Eu primeiro tenho que me afastar daquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que aborrece o Senhor. E depois eu tenho que me aproximar da palavra, eu tenho que me aproximar de Deus. Quem teme a Deus, busca o Senhor em primeiro lugar. E olha a nossa passagem aqui, de Provérbios 8, 12 e 14. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Guarda só essa frase. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Começa por aí, irmãos. O respeito ao Senhor.
consiste em aborrecer o mal. Eu não vou tolerar o mal. Quando eu tolero o que é mal, eu já perdi todo o meu respeito. Eu já perdi a vergonha. Eu já perdi a dignidade e a sabedoria. Eu já me afastei da sabedoria. Mas a sabedoria habita com a prudência, com o conhecimento, conselhos. Quero concluir, irmãos. O objetivo nosso é não fazermos cultos longos, provavelmente de 1 hora no máximo, para a gente ficar menos aqui. Eu quero concluir com perguntas. É certo que a sabedoria tem clamado ao coração dos filhos de Deus. Você tem ouvido o seu clamor? Primeiro, que se não está nem ouvindo a sabedoria, a coisa está preocupante, né? Mas creio que nós estamos ouvindo, principalmente nesses dias difíceis. Deus tem falado conosco. Essa é a primeira pergunta. A segunda, diante do que você tem ouvido, qual é a sua resposta? Você tem respondido à sabedoria? Ou é igual quando a campainha toca e se não é alguém importante, você fala, deixa lá, não vou abrir a porta. Precisamos ouvir e responder à sabedoria de Deus. E ao mesmo tempo, nós, como eu disse no início, nós nos alegramos por conhecer a Deus, por saber que Ele fala conosco. E que a gente não rejeite, como a Bíblia diz, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mais do que rejeitar, irmãos, que a gente erga um clamor, pedindo para o Senhor, Senhor, me dê sabedoria, ensina-me os teus caminhos, Senhor. Ensina-me, fala comigo, Senhor Deus. Esse é o pedido mais importante. Nós devemos clamar pelo nosso país, para que Deus dê sabedoria. Alguém pode dizer, mas não temos que clamar pela saúde. Temos que clamar pela saúde. Mas não adianta essas pessoas ficarem vivas por mais um tempo, para morrer depois sem Jesus. Nós temos que clamar pela saúde, mas principalmente para que as pessoas conheçam a Jesus. E essas pessoas possam assim estar com Jesus. Porque morrer daqui 10 dias, daqui 50 anos, não faz muita diferença para aquele que não tem a Deus. Está perdido do mesmo jeito. E também para nós, irmãos. O dia que for, né, para nós partirmos, é o dia que Deus assim já o determinou. E para nós, estaremos com o Senhor. Temos que estar preparados para esse dia. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, por mais esse momento que o Senhor nos dá. Pedimos que o Senhor Deus venha nos abençoar, venha cuidar de nós, ó Deus. E que nós tenhamos esse desejo, ó Deus, de buscar o Senhor. Mais do que o ouro, mais do que qualquer tesouro. Até mesmo um tesouro tão importante que é a nossa saúde. Que nós possamos, em primeiro lugar, ó Deus, estar buscando ao Senhor. E que o Senhor Deus esteja abençoando essa semana, cuidando de nós, ó Deus, nos protegendo, ó Pai, nos protegendo de todo mal, nos protegendo a nossa saúde, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a nossa cidade, para que sejamos cada vez mais livres da doença, livres, ó Deus, das coisas que não agradam ao Senhor. Assim também o nosso país, o mundo, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor Deus esteja nos fortalecendo, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.